a ouvir a rádio. Estamos 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 a ouvir o rádio. Quase a completar 100 anos de existência, a rádio ainda é um dos meios de comunicação mais ouvidos. A 13 de fevereiro assinala-se o Dia Mundial da Rádio. É o assunto de hoje no Terceira Dimensão. É hora de sintonizar na história de hoje, ao falar de rádio. A protagonista que ajudou a contar os acontecimentos mais marcantes dos últimos 100 anos. Foi durante muito tempo a principal forma de notícias e entretenimento. Na Terceira, são várias as rádios, mas a Rádio Clube de Angra foi a primeira emissora da ilha, numa sintonia de vanguarda. Por aqui passaram Frank Sinatra, Tony Ramos, e a rádio foi a porta-voz de todos esses acontecimentos. O rádio trazia a informação, o rádio trazia a música. E o Rádio Clube de Angra tinha uma função muito especial aqui, porque como tinha uma ótima relação com a base das Lajes e conseguiu ter um acordo com as Forças Armadas Americanas, eles tinham acesso mensal a um lote de discos. Quem ouve a rádio hoje no carro nem imagina como esse meio já foi importante para a sociedade. O objetivo é continuar a dinamizá-lo, para que assim continue. Antes de haver aqueles pequenos rádios que os japoneses produziram, que eram uns pequeninos rádios a pilhas, do tamanho de um telemóvel, mais coisa menos coisa hoje em dia, nós tínhamos rádios em casa e todos nós ouvíamos o futebol, havia o bingo pela rádio, havia uma novela, claro, e havia sobretudo esses teatros radiofónicos que eram produzidos por gente de cá, ensaiada pelo meu pai e sobretudo gente de cá, e também os próprios enredos eram produzidos por autores locais. Emília faz parte dessa história, trabalha nessa emissora a mais antiga da cidade há mais de 40 anos e relembra com muita emoção os acontecimentos. Os mais novos que escutam hoje a rádio não fazem ideia da trajetória que a rádio já passou. Eu tenho comigo aqui Emília Freitas, que já trabalha numa rádio há nada mais, nada menos do que quantos anos, Emília? Vai fazer agora em junho 42 anos. 42 anos na rádio, você já viu passar quase tudo aqui. Quantas crises, guerras, tantas coisas que já passaram. E a Emília tem uma longa história com essa rádio. Você lembra quando você entrou aqui, como é que era essa rádio, Emília? Bem, e quando vim para aqui, ainda apanhei, foi a sede antiga, que é hoje o Teatro Alpendre. Foi lá que eu comecei. Viemos para aqui, para esta sede, em 87. Mas as coisas eram completamente diferentes. A começar, havia muito pessoal, o material era diferente também. Hoje são tudo através de programas digitais e material. Vai-se fazer uma entrevista no exterior, leva-se o telemóvel, já não se carrega as caixas que se levava material. Havia sempre um técnico a acompanhar o locutor ou o jornalista. Hoje as coisas são completamente diferentes. Por um lado, ainda bem que há coisas muito diferentes, mas por outro, a pena, porque perderam-se a essência da rádio, a amizade que havia com das pessoas, do pessoal, isso tudo acabou. Já Você, não há nada disso. a Emília fala sobre as pessoas saírem hoje e levarem um telemóvel. Quando a Emília entra aqui na rádio, qual era o telefone que a gente usava? Bem, eu fui... Era esse, certo? Trabalho na secretaria, portanto, não sou locutora, trabalho na secretaria da rádio. Apanhei ainda uma central telefónica, que era muito diferente. Ainda não era esse? Haviam estes telefones nas secretárias, mas havia a central onde a gente tinha aqueles botões e fazia a ligação da chamada para uma sala do estúdio ou para o gabinete de notícias. Portanto, era através de uns botõezinhos que hoje com os cabos, uma central telefónica é diferente. Hoje agora as coisas são completamente diferentes. Hoje nós temos computador. Quando a Emília entra aqui, como é que você escrevia? Era a máquina de datilografar. Era tudo muito diferente, era tudo feito
datilografia. Penso que os jovens hoje, quando pegam numa máquina dessa, devem ficar impressionados. Primeiro com o barulho e com a força que é, não é? Preparar documentos, ofícios, as fichas dos sócios, era tudo uns cartões, era tudo feito, pegava-se no cartãozinho. Que o meu primeiro trabalho que me deram para eu fazer na máquina de datilografia foi a minha ficha de sócio. Éramos obrigados a ser sócios. Portanto, o meu primeiro trabalho na máquina foi preparar a minha ficha de sócio. Isso há 40? Há 40, sim, em junho, vim para aqui 16 de junho de 1980. Emília, mas eu estou muito, muito curiosa, porque na verdade o telefone eu já conhecia, a máquina eu já conhecia. O que é isso? Que eu nunca vi. Isto, eu não trabalhei, mas pela história que tem, este foi o primeiro gravador de voz. Portanto, eles gravavam os seus trabalhos, eram nestas fitas, portanto, gravador bobino de fio. Bobino de fio. Eu não sou especialista no assunto, mas aquilo que falaram e a história que tem, gravavam, antes de aparecer a fita, a bobino de fita, eram esses bobino de fio de um aramezinho e eram gravados. Eles levavam esse material para certos trabalhos exteriores e as coisas eram preparadas assim. Depois, mais tarde, apareceram as fitas e agora as coisas no computador. É tudo no computador hoje. Agora é tudo no computador. Isto é máquina de calcular. Sim. Também era, aqui tinha um rolo de fita e também a gente fazia as contas era através dessa máquina. Por mais tarde apareceu outra, que eu ainda hoje na secretaria tenho uma também ainda do tempo que eu vim. Que supostamente é antiga. Sim, mas ainda trabalha. Mas esta, claro, já deu o berro, digamos assim. Mas essa foi das primeiras que vieram para a secretaria. As coisas foram mudando. Eu quando vim para aqui na secretaria havia 5 funcionários. Sim. E então, hoje sou desde 91 que estou sozinha na secretaria. Portanto, veja lá a diferença, certos trabalhos. A verdade é que há muitas coisas, mas já há certos trabalhos, certas coisas que têm que ir diretamente ao cliente, ou temos que ir fazer pagamentos, ou fazer. Porque ainda há pessoas que fazem pagamentos cheque. Online também? Sim, embora a maioria é por transferência, mas ainda há pessoas que usam cheque. Depois há certos cheques que temos que ir fazer o depósito. Há alguns pagamentos que também ainda se faz, uns são feitos também multibanco ou transferência bancária, mas as coisas mudaram muito. Com 4 décadas dentro dessa rádio, essa rádio é um pouco sua casa, não há dúvida. Sim, passo mais tempo aqui. Como é que você define essa casa? Como é que essa casa, nas palavras da Emília, cai no seu coração? Assim, para aquilo que eu vi, para aquilo que eu passei. As pessoas que passaram aqui, equipas mesmo boas de jornalistas, de locutores. Hoje está assim, como já a Claudina sabe, pouca gente, as coisas estão diferentes, faz impressão. Fui aguentando aqui, fui deixando ficar a verdade, não sou assim, não quis sair daqui porque tive ofertas de trabalho para ir para outros sítios, mas eu gostava de estar aqui e fiquei. Depois de ficar sozinha na secretaria, tinha pena de abandonar isto. Mas é assim, a gente sabe que um dia acaba tudo. Isso é amor? Penso que sim. A dedicação ao trabalho. Com a influência pós-moderna, os meios tecnológicos e as redes sociais, os desafios são inúmeros. Continua a ser, felizmente, uma rádio de proximidade e que faz companhia. O objetivo é que seja uma rádio de pessoas para pessoas e acho que este objetivo o Rádio Clube de Angra tem conseguido. Dificuldades, acompanhar e, de facto, a evolução. Também por aí têm sido feitos investimentos ao nível de nós estarmos nos multicanais, nas multiplataformas, redes sociais, YouTubes, enfim, aplicações, sites, tudo isto. Dificuldades, sobreviver, de facto, a esta situação pandémica. Os apoios públicos que existem são muito poucos. Claramente apaixonado pela rádio, Luiz do Carmo empenha sua voz desde de manhã até o final do dia para animar e informar os que, segundo ele, são os melhores ouvintes do mundo. Então, para todos, uma muito boa tarde. Arranca agora o Mudança Turno. Estão comigo o André Vieira e o Diogo Andrade. Está comigo também a Vitec, numa homenagem ao Dia da Rádio. A emissão vai até perto das 5 da tarde. Venha por aí, são 3 horas de emissão para os melhores ouvintes do mundo na rádio.
que passa as músicas ao bater do ritmo do teu coração. Boa tarde, obrigado por estares desse lado. Faço o café da manhã com o Dília Borges no programa da manhã do Rádio Clube de Angra, um café perfeitamente descontraído, onde nos rimos, onde contamos anedotas, onde brincamos com coisas muito sérias. Depois, a partir das 2 da tarde, arranca o Mudança de Turno. São 3 horas de emissão até às 5. Conto com a colaboração do André Vieira, do Diogo Andrade, que lê os títulos. E basicamente é um programa de músicas com alguma informação sobre artistas e alguns insólitos, algumas notícias daquelas que só acontecem uma vez na vida, que vamos lendo ao longo da emissão. Quanto à rádio, é de todos os meios de comunicação social o melhor. Eu já passei pelos 3, já estive nos jornais, já estive em televisão e não há nada que se compare a chegar a um estúdio de emissão, baixares ligeiramente a luz, aumentares a temperatura, abrires o microfone e dizes boa tarde. Estás absolutamente sozinho e do outro lado estão os ouvintes que nos estão a ouvir. Portanto, para mim, a rádio é sem dúvida nenhuma o melhor dos meios de comunicação social. Humor, informação, alegria e credibilidade. Estas são as apostas para um mundo onde tudo é efêmero e digital. É mais fácil do que parece fazer rádio hoje, apesar dessa competição toda. Sempre se disse no princípio que a internet ia matar a rádio e também outros meios de comunicação, mas isso funcionou ao contrário. Afinal, é só uma ferramenta muito útil para que na rádio possamos informar os nossos ouvintes, mas com outra fidelidade, digamos assim, e com uma forma mais séria. Ou seja, a pessoa vê qualquer tipo de notícia nas redes sociais e fica, será que sim, será que não? Na rádio já se sabe que tem o carimbo da qualidade e da seriedade também, e por isso a tecnologia vem-nos só facilitar o trabalho. Agora também exige mais, não é? Exige que da rádio a gente, muito mais do que dispor bem as pessoas com música, que é o que muita gente procura, também informamos de hora a hora de uma forma levezinha, seja as notícias nacionais como as regionais, e depois também formamos através das rubricas, ou seja, discretamente vamos tentando criar melhores cidadãos, os ouvintes, neste caso do Rádio Clube de Angra, e portanto por isso penso que a rádio tem futuro, queiram as pessoas vê-la na sua verdadeira dimensão. Fazer rádio é muito mais do que distrair, é informar e formar. Hoje os alunos do Colégio Divertiláxia vieram visitar a rádio. Interagir com as novas gerações é essencial para a continuidade deste meio, que foi, mas ainda é, um meio onde o que é mais importante é a voz do povo, desde os mais pequeninos até os maiores. Vamos ouvir a rádio. Estamos a ouvir a rádio. Vamos ouvir a rádio. Estamos a ouvir o rádio. É hora de comemorar esse dia com um meio que pode ser a sua única companhia diária. A rádio é a comunicação em destaque no Terceira Dimensão. Até o próximo programa e fique bem!